Fala pessoal, bom dia, graça e paz. Deixa eu só ajeitar meu microfone rapidinho. Vocês já sabem. Vamos lá, como é que vocês estão? Está certo. É isso aí. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais um Lâmpada Diária, nosso episódio de número 216 para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Estou muito feliz em vos receber aqui comigo, tá bom? Para mais um dia de leitura bíblica. Deus é bom. Uma segunda-feira abençoada. Espero que o seu final de semana tenha sido muito bom e que a semana seja abençoada debaixo do propósito do nosso Deus, independente das circunstâncias. Nosso Deus é bom, que Ele seja conosco em todos os momentos e que possamos obedecê-lo em tudo, porque tudo que Ele faz é perfeito, bom, agradável. Amém? A nossa leitura bíblica de hoje se encontra no Antigo Testamento, em 2 Crônicas, capítulos 34, 35 e 36. Você mais pegue aí sua Bíblia, seja ela digital, no tablet, no celular, no notebook, ou seja, a Bíblia raiz, de papel, né? Importante que você esteja com a sua espada em mãos para que a gente possa dar início à nossa leitura bíblica. Lembrando que a gente sempre faz a utilização da versão Nova Almeida atualizada aqui. Então fica mais fácil de você acompanhar, mas independente disso, fique à vontade, dá para você acompanhar nas outras também. Vamos orar ao Senhor para que Ele abençoe a nossa leitura, esse nosso momento especial. Feche os seus olhos junto comigo e vamos ligar na terra para que seja também ligado nos céus essa leitura bíblica da Santa Escritura do nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento tão especial, por essa semana que se inicia, pelo final de semana que se passou, por essa segunda-feira abençoada, esse dia tão lindo, maravilhoso que o Senhor já fez. Obrigado, Pai, pelo nosso trabalho, pelo nosso pão de cada dia, pela semana que se inicia e queremos iniciar tudo debaixo da bênção do Senhor, debaixo da Tua proteção, debaixo do Teu propósito, em obediência a Ti, Pai. Nos perdoa, Pai, por todas as nossas falhas que já pode ser que já possamos ter errado já contra o Senhor. Nos perdoa, Pai, por qualquer tipo de pensamento, atitude que tenha magoado o Senhor, o Teu Espírito. Nos perdoa se saímos do Teu propósito, nos afastamos de Ti. Seja conosco, seja com os meus irmãos, limpa as nossas vestes, entra no nosso coração, Pai. Abra nossa mente, os nossos olhos, para que possamos olhar para a Tua palavra, entender o que o Teu Espírito quer dizer conosco. O Espírito Santo toma conta, nos direciona em nome de Jesus. Muito obrigado por mais uma Lâmpada Diária. Amém e amém. Amém, meus amados? Vamos lá então, vamos dar início ao nosso momento de leitura. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, estamos aí finalizando o livro de Crônicas, né? São os últimos capítulos deste livro maravilhoso, são os capítulos 34, 35 e 36. Vamos lá então? Pega a sua Bíblia, a sua espada aí. 2 Crônicas, capítulo 34, no verso 1. E vamos que vamos. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, dos postes da deusa Azerá e das imagens de escultura e de fundição. Aleluia. Na presença dele derrubaram os altares dos Baalins. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam em cima deles. Quebrou os postes da deusa Azerá e as imagens de escultura e de fundição. Reduziu os apoios e espalhou sobre as sepulturas que tinham oferecido sacrifícios a esses ídolos. Queimou os ossos dos sacerdotes pagãos sobre os altares deles e purificou Judá e Jerusalém.
Fez o mesmo nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão até Naftali, por todos os lados no meio das ruínas, de suas ruínas. Depois de derrubar os altares, os postes da deusa Azerá e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e depois de despedaçar todos os altares de incenso em toda a terra de Israel, Josias voltou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e o templo, Josias ordenou que Safã, filho de Azalias, Maazéias, governador da cidade, Joá, filho de Joacás, cronista, reparassem a casa do Senhor, seu Deus. Foram até o sumo sacerdote Ilquias e entregaram o dinheiro que tinha sido trazido à casa de Deus e que os levitas, guardas das portas, tinham ajuntado dinheiro provindo das mãos de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, bem como de todo Judá e Benjamim e dos moradores de Jerusalém. Eles o entregaram aos que dirigiam a obra e tinham seu encargo na casa do Senhor, para que pagassem aqueles que faziam a obra, trabalhadores da casa do Senhor, para repararem e restaurarem o templo. Deram o dinheiro aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras lavradas e madeiras para as junções e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá deixaram cair em ruína. Esses homens trabalharam fielmente na obra. Os superintendentes deles eram Jaate e Obadias, levitas dos filhos de Merari, bem como Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para supervisionar a obra. Todos os levitas peritos em instrumentos musicais eram superintendentes dos encarregados e dirigiam todos os que faziam a obra em qualquer tipo de trabalho. Outros levitas eram escrivões, oficiais e porteiros. Enquanto se tirava o dinheiro que havia sido trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor dada por meio de Moisés. Então Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu relatório, dizendo: tudo o que o Senhor, ó rei, encomendou aos seus servos, eles estão fazendo. Contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e entregaram nas mãos dos que dirigem a obra dos que a executam. E o escrivão Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu o livro em voz alta diante do rei. Olha só, gente, que legal. Quando o rei Josias ouviu as palavras da lei, aqui a lei de Moisés, rasgou as suas roupas. Então deu ordem a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, a Abdom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: vão consultar o Senhor por mim e pelos que restaram em Israel e Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porque os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem segundo tudo que está escrito nesse livro. Olha só, ele leu, sua mente foi aberta, a sua visão, ele entendeu. E agora está preocupado com o que acontecerá. Ele leu a mesma coisa que nós lemos. Lembra, se vocês seguirem tudo que está escrito nesse livro da lei, serão abençoados e tudo, e sua terra e tal, e suas famílias e sua descendência. Mas se não seguirem, nós lemos um texto bem grande a respeito do que viria. Então Ilquias e os enviados no capítulo 22 pelo rei foram falar com a profetisa Hulda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tocate, filho de Arás. Hulda morava na parte nova da cidade, em Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, digam ao homem que os enviou a mim. Assim diz o Senhor: eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber todas as maldições escritas nos livros que leram diante do rei de Judá. Por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Mas ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu, visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu as ameaças que ele fez contra este lugar e contra os seus moradores, e se humilhou diante de mim, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim, também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar e sobre os seus moradores. Então eles levaram essa resposta ao rei:
Então o rei deu ordem a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém e se juntaram. O rei subiu à casa do Senhor e com ele foram todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé no seu lugar e fez aliança diante do Senhor, para o seguir, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o seu coração, de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. Todos os que se encontravam em Jerusalém e Benjamim concordaram com esta aliança, e os moradores de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel e obrigou todos os que estavam em Israel a servir ao Senhor, seu Deus. Enquanto Josias viveu, não deixaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Amém, meus amados? Finalizamos aqui o capítulo 34 e vamos ao capítulo adiante. 2 Crônicas, capítulo 35, no verso 1. E vamos que vamos. Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e eles mataram os cordeiros da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Josias estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou a servirem na casa do Senhor. Disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponham a arca sagrada no templo que Salomão, filho de Davi, rei de Israel, construiu. Vocês não precisam mais carregá-la nos ombros. Agora sirvam ao Senhor, o Deus de vocês, ao seu povo de Israel. Preparem-se segundo as suas famílias, segundo os turnos de vocês, segundo a prescrição de Davi, rei de Israel, e de Salomão, seu filho. Ministrem no santuário segundo os grupos das famílias de seus irmãos, os filhos do povo, e que haja para cada grupo uma parte das famílias dos levitas. Matem os cordeiros da Páscoa, santifiquem-se e façam preparativos para que os seus irmãos comemorem a Páscoa segundo a palavra do Senhor dada por meio de Moisés. Josias deu ao povo, para todos os que ali estavam, 30.000 cordeiros e cabritos do rebanho, todos para os sacrifícios da Páscoa, além de 3.000 bois, tudo isto tirado dos bens do rei. Também os seus príncipes fizeram ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. Ilquias, Zacarias e Jeiel, chefes da casa de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 cordeiros e cabritos e 300 bois. Conanias, os seus irmãos Semaías e Natanael, e também Asabias, Jeiel e Josabade, chefes dos levitas, apresentaram aos levitas para os sacrifícios da Páscoa 5.000 cordeiros e cabritos e 500 bois. Assim se preparou o serviço, e os sacerdotes se puseram nos lugares com os levitas pelos seus turnos, segundo a ordem do rei. Então mataram os cordeiros da Páscoa, e os sacerdotes aspergiram o sangue recebido das mãos dos levitas que tiravam a pele dos animais. Verso 12. Puseram da parte o que era para os holocaustos e o deram ao povo, segundo os grupos das famílias, para que estes o oferecessem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés, e assim fizeram com os bois. Assaram o cordeiro da Páscoa no fogo, segundo o rito. Cozinharam as ofertas sagradas em panelas, em caldeirões e em frigideiras e as repartiram entre todo o povo. Depois os levitas prepararam o que era deles e dos sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Foi por isso que os levitas prepararam o que era deles e dos sacerdotes, filhos de Arão. Os cantores dos filhos de Asaf estavam nos seus lugares segundo o mandado de Davi, de Asaf, de Emã e de Jedutum, vidente do rei. Também os porteiros estavam junto aos portões, não necessitaram abandonar o seu serviço, porque os seus irmãos os levitas preparavam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia para celebrar a Páscoa e oferecer holocausto sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei Josias. Os filhos de Israel que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Nunca se celebrou uma Páscoa como esta em Israel desde os dias do profeta Samuel. E nenhum dos reis de Israel celebrou uma Páscoa como esta que Josias celebrou, com os sacerdotes e levitas e com todo Judá e Israel que estavam ali e com os moradores de Jerusalém. Foi no 18º ano do reinado de Josias que foi celebrada essa Páscoa. Depois de tudo isto, quando Josias já tinha restaurado o templo, o rei Neco do Egito subiu para guerrear em
Carquemes, junto ao rio Eufrates, e Josias saiu para lutar contra ele. Então Neco mandou mensageiros a ele, dizendo: o que você tem contra mim, rei de Judá? Não venho contra você desta vez, mas contra o reino com o qual estou em guerra. E Deus disse que me apressasse para se opor a Deus. Se apressasse. Pare de se opor a Deus que está comigo, para que ele não o destrua. Mas Josias não voltou atrás, pelo contrário, se disfarçou para lutar contra ele. Não deu ouvidos às palavras que Neco lhe havia falado da parte de Deus e foi lutar no vale de Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias, então o rei disse aos seus servos: tirem-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro de guerra, levaram-no para o segundo carro que ele tinha e o transportaram para Jerusalém. Ele morreu e foi sepultado nos túmulos de seus pais. Todo Judá e Jerusalém prantearam Josias. Verso 25. Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias, e até o dia de hoje todos os cantores e cantoras nas suas lamentações se têm referido a Josias. Isto se tornou um costume em Israel, e essas lamentações estão escritas no livro das lamentações do profeta Jeremias. Quanto aos demais atos de Josias e às suas obras de misericórdia, segundo está escrito na lei do Senhor, e aos seus atos, tanto os primeiros como os últimos, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Amém, meus amados? Finalizamos aqui para a glória do Senhor Jesus Cristo a leitura do capítulo 34 e agora 35 de 2 Crônicas. Vamos ao capítulo adiante, último, derradeiro, para que possamos finalizar o livro de 2 Crônicas, capítulo 36, no verso 1, e vamos que vamos. Vamos lá. O povo da terra tomou Joacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai em Jerusalém. Joacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Porém, o rei do Egito o depôs em Jerusalém e impôs à terra um tributo de 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. O rei do Egito colocou Eliaquim, irmão de Joacás, como rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou o nome dele para Jeoaquim. Mas Neco levou Joacás, irmão de Eliaquim, para o Egito. Joaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, o seu Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra ele. Amarrou-o com correntes de bronze para levá-lo para a Babilônia. Nabucodonosor levou também alguns dos utensílios da casa do Senhor para a Babilônia, onde os colocou no seu templo. Quanto aos demais atos de Jeoaquim, as abominações que cometeu e ao mais que se achou nele, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Joaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor também. Na primavera do ano, o rei Nabucodonosor mandou levá-lo para a Babilônia com os mais preciosos utensílios da casa do Senhor e constituiu Zedequias, irmão de Joaquim, rei sobre Judá e Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Deus ainda tendo misericórdia, tentando avisar e tentando agir, que é o que ele faz, tendo misericórdia, graça, bondade. Deus de misericórdia, esse é o nosso Deus. Verso 13. Mesmo depois de toda rebeldia e desobediência e infidelidade e traições. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, o que tinha obrigado a jurar fidelidade em nome de Deus. Foi teimoso e tanto endureceu seu coração que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes, no verso 14, e o povo aumentavam mais e mais as suas transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, sempre de novo falou-lhes por meio dos seus mensageiros, porque teve compaixão do seu povo e da sua morada. Olha o verso 15, o que eu tinha acabado de falar. Olha só o que o Espírito Santo de Deus está nos demonstrando. O Senhor, Deus dos seus pais, sempre de novo falou-lhes por meio dos seus mensageiros, os profetas,
porque teve compaixão do seu povo e da sua própria morada. Deus nunca desiste, mas o povo continuou a falhar e a desobedecer. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele, debocharam dos seus profetas, até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo e não houve mais remédio. Engraçado ouvir essas coisas, porque os dias têm sido difíceis, meus amados. Nós temos falado, o Senhor tem falado, o Senhor tem derramado de misericórdia, o Senhor tem derramado de graça, o Senhor tem falado conosco e nós não temos dado ouvido também. O Senhor tem nos mostrado grandes coisas têm acontecido. A misericórdia do Senhor tem se derramado sobre as nossas vidas, sendo através de graça, de misericórdia e também através de disciplina para que possamos voltar aos caminhos nos dias de hoje ainda, que possamos nos arrepender. O Senhor diz nesses dias para todos nós: arrependam-se, 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 voltem os seus olhos e os seus caminhos ao Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, mais do que o mundo. Ame ao Senhor, seu Deus, mais do que os seus bens. Ame ao Senhor Deus e a sua igreja, os seus irmãos, mais do que as outras coisas. E nós não temos dado ouvido ao Senhor. A palavra tem sido anunciada, a palavra tem sido pregada, as boas novas têm sido anunciadas. O Senhor tem falado, tem orientado, tem disciplinado, tem amado, tem derramado de misericórdia e graça. E nós não temos ouvido. Que o Senhor tenha misericórdia de nós também nesses nossos dias. Verso 17. Por isso, o Senhor trouxe contra eles o rei dos caldeus, que matou seus jovens à espada na casa do santuário deles. Não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos adultos, nem dos velhos. Entregou todos nas mãos do rei dos caldeus. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo ele levou para a Babilônia. Os caldeus queimaram a casa de Deus e derrubaram a muralha de Jerusalém. Queimaram todos os seus palácios, destruindo também todos os seus objetos de valor. Os que escaparam da espada, a esses ele levou para a Babilônia, onde se tornaram escravos dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia. 70 anos, né, meus amados? Isto aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse dos seus sábados. Durante todos os dias da sua desolação, a terra repousou, até que os 70 anos se cumpriram. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o reino, em que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que suba a Jerusalém, e o Senhor, seu Deus, esteja com ele. O Senhor não precisa de nós. Eu lembro de João Batista ali, batizando e pregando no rio. O Senhor não precisa de nós. O Senhor não precisa de mim. O Senhor não precisa de você. João Batista disse para aqueles religiosos, presunçosos, malfalantes, sepulcros caiados, belos por fora, bem trajados, religiosíssimos e por dentro podres. Disse para eles: vocês pensam que só por serem da linhagem, por serem do sangue, vocês são parentes ou linhagem de Abraão? Estão se sentindo e falando bem, arrotando isso? O Senhor pode suscitar a descendência de Abraão dessas pedras. Olha Deus usando uma pedra aqui. Um rei ímpio, Ciro, Deus o levanta. Olha que diz um rei ímpio, rei da Pérsia, o Senhor, o rei dos céus. O povo preso por 70 anos, ele levanta Ciro. O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que suba a Jerusalém, e o Senhor, seu Deus, esteja com ele. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus amados. Possamos voltar ao propósito. Volte ao propósito. Viva o propósito. Que o propósito de Deus seja o primeiro lugar, não outras coisas. Não outras coisas. Não qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Lembre do que Jesus falou. Quando eu falo qualquer outra coisa, ele reunido com os discípulos.
Sua mãe e seus irmãos estavam chamando lá fora. Ele disse: quem são meus irmãos e minhas irmãs, senão estes que estão aqui, esses que me seguem, esses que têm um reflexo, esses que me ouvem, esses que me obedecem, esses que me colocam acima de todas as outras coisas. Possamos tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Senhor Jesus, Deus, Pai Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós, Pai. Gera quebrantamento, gera arrependimento, Espírito Santo de Deus, em mim, em nós, nos meus irmãos, onde eles estiverem, sobre a terra, sobre as nações, Pai, gera arrependimento sobre a sua igreja, sobre aqueles que não querem ouvir, sobre aqueles que são desobedientes, sobre aqueles que estão focados em coisas materiais, sobre aqueles que estão focados nas suas próprias forças, sobre aqueles que acreditam na sua própria mente, sobre aqueles que acreditam nas filosofias vãs, ideologias caídas de homens. Ensinamentos de homens que vão contra o Senhor, ensinamentos de criaturas. Quem são as criaturas? Quem são as esculturas? Quem são, Pai? Qual é o conhecimento do homem, ciência ou qualquer coisa que pode se opor ao conhecimento do Pai, grande Deus, poderoso, perfeito, majestoso, Criador de todas as coisas, que rege todas as nações, todo o universo, todo o planeta, tudo que existe, tudo que há, que criou todas as coisas pelo poder da palavra. Quem pode se opor a esse Deus? Quem pode se negar a esse Deus? Quem pode entrar no caminho desse Deus? Quem pode dizer não a esse Deus? Quem pode dizer o que pode ou não ser feito a esse Deus? Pai, nós nos entregamos ao Senhor nessa manhã. Toma as nossas vidas, Pai, toma a tua igreja. Tem misericórdia, derrama graça, Espírito Santo de Deus. Abre os nossos olhos, Pai, nos ajuda a sermos santos, porque um Deus santo, conforme diz em Apocalipse, santo, 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 santo é o Senhor, santo é o Senhor dos exércitos, exige um povo santo. Faz de nós um povo santo, Pai. Nós clamamos, Pai, nós clamamos a Ti, Pai. Tem misericórdia dos nossos dias, tem misericórdia da nossa geração, tem misericórdia, Pai. Olha para a Tua igreja, Pai. Levanta-nos, Deus. Coloca o Evangelho nos nossos lábios, Senhor Jesus. Coloca o Evangelho nos nossos lábios. Toca a ponta da nossa língua, Deus. Nos ajuda a proclamar a Tua palavra, Deus. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Pai. Seja conosco. Porque nós sabemos que se o Senhor for conosco, ninguém poderá ser. Nada. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra as hostes espirituais, contra Satanás e seus príncipes caídos. E o Senhor Jesus Cristo já é vitorioso no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Meu amado, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família. A bênção do Senhor seja com você, mas que você possa andar no propósito do Senhor. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Nunca houve um momento mais adequado para que possamos nos levantar e pregar a palavra. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Vive em santidade. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Que Ele seja a primícia do seu tempo, a primícia dos seus dias. Que o seu prazer seja estar na casa do Senhor. Que o nosso prazer seja servir a Ele em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.